Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao Perfil Arrodense, o novo espaço de entrevistas na revista do município e também em vídeo, onde pretendemos dar a conhecer arrodenses de gênese ou de coração que se destaquem nas mais diversas áreas de atividade em Portugal e no mundo. Sim, porque os há. A Ruda orgulha-se de ter cidadãos e cidadãs que se destacam em áreas tão distintas como o desporto, a cultura, investigação, empreendedorismo, nas artes, entre outras áreas. Vamos querer conhecer alguns, saber que memórias guardam da sua infância, qual foi o seu percurso académico ou profissional e o que é para eles ser arrodense. Eu sou Cláudia Jaleco, comigo tenho Paula Ferreira de Sousa e hoje damos o pontapé de saída com um convidado muito especial, o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Alves. Olá, bom dia. Carlos Alves nasceu em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, mas veio para a Ruda dos Vinhos muito pequeno, assumindo-se como arrodense de alma e coração. Um homem das letras, professor de filosofia no Externato João Alberto Faria, formador, investigador nas áreas da ciência política e democracia participativa, foi deputado municipal no mandato de 17-21 e é um amante assumido pelas áreas da educação e da cultura, nomeadamente dos livros e da música. Criou um projeto de filosofia para crianças que levou às escolas básicas do concelho, através das AECs, e deu aulas na Universidade das Gerações. Casado, pai de 2 filhas, integrou o Executivo Municipal em 2021 como vice-presidente e assumiu, em 25 de março de 2024, o cargo de Presidente da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, após a saída de André Rijo para a Assembleia da República. Quem é o homem Carlos Alves? Bem, essa é uma pergunta sempre complicada de responder, mas em traços gerais é alguém que é abnegado, que é apaixonado pelo sítio onde mora, pelo aquilo que faz, aquilo a que se dedica, um democrata, um republicano, europeísta, um humanista e, acima de tudo, alguém que é resiliente e que tem subido a pulso e tem ultrapassado as dificuldades que se vão defrontando e que vão aparecendo ao longo da sua vida e que as supera com a ajuda e o envolvimento daqueles que estão à sua volta. Trouxemos aqui hoje alguns objetos que julgamos que lhe são caros ao longo do percurso da sua vida. Vamos começar pelos livros. Temos o Ego, As Vozes de Burro, que venceu o Prémio Literário Alves Redol em 2017, e A Menina com Nuvens no Cabelo. Como é que surge o interesse pela escrita e pelos livros? Bem, o interesse pela escrita e pelos livros está ligado também com outro interesse que está sempre associado, que é o interesse pela leitura. E depois acaba por ser um registro e um exercício diário que parte da atenção aos pormenores e àquilo que é a realidade com que se convive e que depois exige uma reflexão mais cuidada, mais atenta, mais ponderada de exercício da escrita e que permite ter essa capacidade de compreender aquilo que está à sua volta, quer do ponto de vista ficcionado, quer do ponto de vista da não ficção. Já foi aqui referido um objeto que eu penso que assume aqui uma importância grande num período da sua vida. Quando jovem estudou na Escola de Música de Ruda dos Vinhos e tocou clarinete, baixo e guitarra. Deu aulas de música e, mais recentemente, fez umas incursões como DJ. Como é que surge o gosto pela música e que importância é que a música assume na sua vida? E, de resto, como é que sente que a música assume um papel importante na educação de qualquer ser humano e qualquer cidadão? Sim, a música sempre esteve presente na minha vida e a entrada para essa área foi muito precoce. Acaba por ser também uma ponte para aquilo que é o associativismo em Ruda dos Vinhos, porque tive algumas passagens por alguns projetos, a Banda Filarmónica, também a Orquestra Ligeira, também o Rancho, portanto, uma passagem também pela Sociedade do Teatro Palhandrense, portanto, acaba por ser essa porta de entrada também para o associativismo e para eu compreender todas as dinâmicas que estão associadas ao associativismo, o voluntarismo, o conjunto de princípios que formam também o meu humanismo e foi muito importante.
Além do mais, a música deu-me sempre muito. É claro que foi uma companhia, foi uma possibilidade também de compreender o mundo de uma forma mais rica, com uma sensibilidade para as artes que deriva daí também, que permanece até hoje, e depois essa maneira de ver os outros na sua diversidade, no seu aspecto multicultural, porque foi uma área que sempre me pôs em contacto com muita gente e que trouxe até mim essa possibilidade de compreender o mundo de uma forma mais rica, mais ampla, mais diversificada e que é importante para a minha maneira de ver o mundo, em que todos esses elementos eu vou buscar às artes e ao gosto pela música em concreto. Abro aqui também um parênteses para a fotografia, que durante algum tempo também, do ponto de vista das artes, também teve essa capacidade de me dar um complemento à escrita, no sentido de me dar uma capacidade de atenção aos pormenores e à riqueza do mundo, que depois é muito importante e que me forma também como ser humano. Portanto, a música também teve essa possibilidade, mais do que entretenimento, de ser formadora e de me transmitir um conjunto de valores, uma abordagem muito mais despreconceituosa daquilo que é o mundo e todos aqueles que fazem parte dele. O clarinete continua a ser o instrumento preferido? O clarinete foi a porta de entrada, foi na Escola de Música aqui da Ruda dos Vinhos, que tinha ali um processo que era a parte do solfejo e das aulas teóricas, que eram um bocadinho mais aborrecidas, e depois, quando chegávamos à lição 18, havia a possibilidade de termos um instrumento a que nos dedicávamos, e deixo aqui também uma homenagem muito grande àquilo que foi o maestro Gutenberg, que me deu toda essa dimensão e valorização da música, me deu as bases daquilo que é e que deu uma formação técnica e que me permitiu depois ir fazendo essa abordagem da música. Nunca fui profissional, mas foi algo que fez parte da minha vida durante cerca de 19 anos. Passando agora aqui um bocadinho ao percurso profissional, o que é que se pensa quando se pensa em estudar filosofia e depois ministrar a crianças, a jovens e a séniores? Bem, a minha chegada à filosofia foi através das aulas do secundário que me deixaram ali a curiosidade pela área. Depois foi muito pela parte de algumas obras filosóficas, nomeadamente alguns autores que, no fundo, acabaram por ainda levar mais longe essa curiosidade. E o que eu retiro da filosofia, e que é muito importante, é essa capacidade de reflexão crítica do mundo, que me dá a possibilidade de ter uma visão mais racional, mais analítica do que é o mundo. E dá-me a possibilidade de elaborar um pensamento sistemático acerca de questões que para mim são muito caras, e entramos aí também na parte da vertente política, que são os conceitos de justiça, de equidade, de liberdade, de autonomia, que são para mim muito estruturantes naquilo que é a minha abordagem de uma sociedade que se quer cada vez melhor e que se pretende construir de uma forma integrada em que todos são parte fundamental. E a filosofia deu-me essa bagagem, essa estruturação do pensamento que ainda hoje é muito importante para mim e que, sendo importante para mim, eu também quis partilhar com os outros no sentido de lhes dar a possibilidade de estruturarem o seu próprio pensamento, ter uma visão antidogmática daquilo que é o mundo, mais participativa, com uma fundamentação relevante, que lhes permita ter uma atividade cívica que nos permita construir uma sociedade melhor. E consegue-se fazer isso com crianças, desde tenra idade, como foi o caso das AECs? Sim, a resposta é sim. Obviamente que aquilo que se fala é feito de uma forma menos complexa do que se faz com adultos, obviamente, mas tem ali uma possibilidade que é constituir uma estruturação já muito elementar sobre algumas questões que são fundamentais e que depois as crianças têm uma vantagem que é a sua curiosidade. Nós, à medida que vamos crescendo e que nos vamos tornando adultos, vamos perdendo e vamos arranjando alguns complexos e alguns preconceitos que fazem com que a nossa maneira de ver o mundo seja espartilhada e com muitas linhas vermelhas. As crianças não têm isso, o que faz com que perguntem tudo o que lhes vai à cabeça e a perspectiva de que não há perguntas estúpidas e todas elas fazem parte da nossa evolução enquanto cidadãos. E o que se pretende é isso. E esse projeto tinha na base começar em tenra idade a construir cidadãos que fossem críticos e que tivessem uma capacidade de pensar o mundo que nos é muito útil quando queremos uma sociedade cada vez melhor. E junto dos séniores,
a receptividade é diferente dos jovens, se bem que os jovens, obviamente, têm filosofia por obrigatoriedade curricular. Mas como é que foi a adesão dos séniores, no caso da Universidade das Gerações, a este projeto? Bem, a Universidade, começar pelo princípio, a Universidade das Gerações é um projeto fantástico, onde eu tive o gosto de ser voluntário, que dá possibilidade a alguns séniores de ter disciplinas, ter temas que sempre foram do seu interesse e que nunca tiveram a possibilidade de os abordar, porque alguns não estudaram, não tiveram essa possibilidade, e depois a Universidade das Gerações permite esse envolvimento com um conjunto de áreas diversificadas, onde, por algum tempo também, a filosofia, na seção do pensamento crítico, foi muito relevante. Mais do que dar autores, mais do que dar obras e depois ter ali uma análise muito rebuscada, muito complexa do que era a filosofia, essas sessões eram no sentido de, mais uma vez, como se fazia com as crianças, que era ter ali um conjunto de temas que depois fossem abordados e que fossem de um interesse pessoal, a abordagem aí é semelhante. Obviamente que o que muda é a questão da idade, é o escalão etário a que se destina. Obviamente, todas estas áreas têm que haver uma adaptação relativamente àquilo que são as pessoas que estão à nossa frente e que têm abordagens diferentes, têm interesses diferentes, são pessoas diferentes, mas que têm essa curiosidade, e a curiosidade é uma palavra que eu estou a utilizar muito e propositadamente, que é essa vontade de querer compreender o mundo e a elas próprias. E eram sessões muito interessantes e muito ricas. Eu costumava ironizar e dizer que não sabia muito bem quem é que ensinava a quem, porque foi um projeto muito bonito que eu tive na minha vida e que me deixa marcas até hoje, porque havia essa troca de experiências e pela convivência, tendo como uma temática básica era a filosofia, mas queria para lá da própria filosofia. Já referimos que nasceu em Vila Velha de Ródão, portanto não é um arrodense de nascimento. A decisão de viver para a Ruda não foi sua, porque presumo que tenha cabido essa decisão aos seus pais, mas terá sido sua constituir aqui família e aqui permanecer até hoje. O que é que para si é importante que um território, um local onde se decide constituir família, tem que de facto reunir e tem que possuir para se poder realmente aí decidir viver e constituir família? Bem, começando pelo princípio, eu costumo brincar dizendo que tenho duas terras. Tenho uma que é de nascimento, que é precisamente Vila Velha de Ródão, onde tenho ainda a família e que visito com alguma frequência, e depois uma terra que é de coração, que é a Ruda dos Vinhos. Nessa visão do que se pretende para a Ruda dos Vinhos, que primeiro começou por ser do ensino, da minha dedicação ao ensino, no sentido de formar gerações, e foram muitas e foram várias, que tive a possibilidade e a honra de ter, na parte política mais recente, que também teve várias fases, essa parte política. Primeiro, cívica, com o aspecto do associativismo e também com o estabelecimento de um fórum de discussão, que era o Fórum de Intervenção. Depois, com a parte mais de investigação no Observatório Político e também no IPRI, na Universidade Nova de Lisboa. Essa visão foi-se constituindo e hoje, como político, estando Presidente de Câmara, a minha visão é muito marcada por ser precisamente isso, o território onde eu constituí família, onde eu dei os primeiros passos nas artes, onde fui professor e onde quis ficar. Isto dá-nos alguma responsabilidade e alguma falta de neutralidade, porque é pessoal. Tudo isso é muito pessoal, não é algo que... não é um corpo estranho. O território não é um corpo estranho a que chegamos e queremos cumprir um calendário político, um programa eleitoral. Não, é mais do que isso. Dito isto, obviamente que o que eu sinto à minha volta é que tem várias camadas a resposta. Primeiro, para mim, há um nível básico que tem que estar assegurado para o Conselho, que são as questões ligadas com o saneamento, as questões ligadas com a água, com as infraestruturas, com a rede rodoviária. Obviamente que eu tenho uma visão da política que é a política pelo sim. E obviamente que sim, eu quero mais educação, eu quero mais cultura, eu quero mais desporto, mais sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente, mas, dito isso, que é um patamar base, que são os alicerces, obviamente que eu quero ir mais longe e quero para o território mais desenvolvimento, mais crescimento, mais inovação e se constituir um projeto político que seja possível de ser estruturado com o envolvimento de todos,
em que, sendo um democrata, é feito por todos e para todos. Portanto, é essa a minha visão para o território, precisamente, e eu tenho essa dualidade entre ser romântico, mas ser pragmático e ser da ação e ser do fazer. É isso que eu acho que tem que ser implantado no território onde eu vivo, onde eu cresci, onde constitui família e onde eu quero ficar e quero contribuir para desenvolver, para ser algo mais do que é agora. E é isso que eu tenho também como pessoa, que é essa vontade de ser hoje melhor do que fui ontem, e também é essa a visão que eu tenho para o território, que é temos já um conjunto de respostas que nos orgulha a todos, mas temos que ir mais além, fazer mais e melhor e para todos. Essa é a minha visão. Já referimos aqui que é casado, pai de 2 filhas. O conceito de família, o que é que representa para si? Bem, o conceito de família representa para mim quase tudo, porque a família, para mim, é a base, é os alicerces da minha própria vida, é a parte emocional, é o porto de abrigo, é o sítio onde eu encontro a possibilidade de ter um ombro amigo, onde tenho os meus confidentes. No fundo, a minha visão da família é pensá-la como as minhas filhas sendo aquilo que melhor me representa e o que é o melhor de mim, a minha mulher que é a minha força, depois dos meus pais, pela educação que recebi, o respeito por alguém que tendo pouco me conseguiu dar a possibilidade de chegar onde cheguei, de quem eu recebi princípios inabaláveis para mim, que me estruturam como pessoa, como a honestidade, como a ética do trabalho, o respeito pelos outros, que é aí que eu fui buscar, à família e aos meus pais, ao meu avô paterno, a paixão que se tem pelas coisas, no caso dele eram os touros, e depois a coragem por lutar e levar por diante essa paixão. Foi aí que eu fui buscar. E depois, da minha avó materna, relembro, acima de tudo, a candura, que hoje ainda permanece em mim como essa capacidade de empatia pelos outros e que recebi princípios até de cultura, de alguém que não sabia ler nem escrever, mas que, voltando à primeira pergunta, fez de mim o homem que eu sou e que me deu o gosto pelas letras e pelas humanidades, que eu fui buscar aquilo que são, na Beira Baixa, toda uma tradição oral, quando se está ao lume, em que o mais velho, no meu caso era a minha avó materna, nos vai transmitindo um conjunto de experiências que depois nos levam a ter o gosto pela leitura e pelas histórias que estão nos livros e que eu fui buscar aí. Portanto, a família, no fundo, fez de mim o que eu sou hoje. E sente que, de alguma forma, a família pode ou está em xeque quando se é Presidente de Câmara, ou seja, o tempo disponível obviamente será muito menor. Isso pesa-lhe? Sim, sendo que já há um histórico prévio à vida política, porque eu sempre fui do fazer, e a minha mulher costuma brincar comigo que eu estou sempre a inventar alguma coisa. E tenho uma incapacidade de levar as coisas de forma leve. Tudo aquilo que eu me dedico acaba por ser quase uma opção 24 horas por dia, 7 dias por semana. A política não é diferente, até porque a política me dá essa possibilidade de fazer coisas e a dedicação a algo que para mim é muito importante, que é a causa pública. É claro que isso é uma agenda que é muito difícil de gerir, nomeadamente do ponto de vista familiar, exige muito, muito, muito à família. Aliás, quando eu comecei a dedicar-me totalmente à política, essa pergunta surgiu lá em casa, se do ponto de vista da família tínhamos a capacidade, enquanto família, no elo familiar, que para mim é fundamental, tínhamos a capacidade de gestão de todas estas agendas para além da minha. Obviamente que retira tempo à família, há um preço a pagar em tudo e a política tem um preço elevado porque é, no fundo, uma base que nos dá essa possibilidade, esse trampolim para fazermos algo pela nossa terra e que é pessoal, mas nos retira tempo livre para os tempos livres, para nos dedicarmos à família, para ver diretamente e todos os dias os filhos a crescer e que isso passa, infelizmente, para um segundo plano, e é esse preço que temos que estar
disponíveis para pagar quando nos dedicamos à causa pública, e a porta de acesso a essa causa pública é a política. Vamos tendo uns cartõezinhos amarelos ao longo do percurso, que vamos limpando de vez em quando com os fins de semana mais em família, com os jantares mais em família, mas há esse preço a pagar, sim. Quando falou aqui da família há pouco, acho que deu para perceber que foi uma criança feliz e que teve uma infância feliz, pelo menos com carinho, com afeto, e que isso às vezes é das coisas mais importantes que se podem passar a uma criança. A criança Carlos Alves, o que é que gostava de ser quando fosse grande? Bem, tendo em consideração o cenário, há aqui algumas pistas para a resposta. Tendo a música essa importância que já foi aqui comentada, obviamente que durante algum tempo a música teve no horizonte, até pelos diferentes projetos que fui tendo ao longo da minha vida e pelos 19 anos a que me dediquei, isso acabou por estar no horizonte e ficou para trás pela entrada na faculdade para Filosofia e depois os estudos subsequentes, nomeadamente em Ciência Política e outras áreas, já falei aqui na fotografia, porque há essa curiosidade em mim que me leva a constantes projetos, mas obviamente que a música esteve nesse horizonte. Durante algum tempo, e também pela minha passagem pela Rádio Clube de Lusíria, o jornalismo também esteve no horizonte, é uma área que eu tenho muito respeito e que também gosto muito. Tendo também a família essa preponderância em mim e esse angariar de princípios e de valores que ficaram em mim até hoje, era muito comum haver em grandes discussões políticas, era uma família muito politizada e muito partidarizada. Obviamente que também fui buscar aí o gosto pela política que me levou a estar hoje Presidente de Câmara. Portanto, também a política também passou a fazer parte da minha vida. Mas, sendo totalmente honesto, eu nunca fui de grandes sonhos. Embora o sonho, quando se está na causa pública e que se quer construir uma sociedade melhor e trazer respostas para a nossa terra, o sonho também faça parte. Mas sempre fui mais de oportunidades que temos que lutar e a minha fórmula obsessiva é sempre trabalho, trabalho, trabalho. Portanto, é mais de concretização de oportunidades de que uma vivência mais de ilusão, embora a utopia também seja uma meta e um motor para quem quer fazer coisas e querer constituir um universo melhor para os outros e para si próprio. Portanto, tem isso tudo. Portanto, os sonhos eram estes, mas sempre foi mais no sentido das oportunidades que se iam deparando e que eu ia concretizando. Porque realmente, sim, a infância foi um período bastante feliz, de descoberta, como todas as crianças, pautado por algumas dificuldades familiares do ponto de vista financeiro, que me deram também a resiliência e a força para ultrapassar obstáculos que hoje é muito útil. Mas sim, foi um ambiente muito, muito bom. Mas alguma vez o menino Carlos Alves pensou vir a ser Presidente de Câmara? Ou pensou no sentido de poder gostar de? Eu sempre tive a política presente na minha vida. E a política até mais do que os partidos, para ser totalmente franco. Mas quando se me colocou esse projeto, primeiro enquanto deputado municipal, depois como vice-presidente, com pelouros, vai precisamente nesse sentido, para chegar depois a Presidente de Câmara, que é oportunidades e projetos que são aliciantes e que nós nos revemos e que acabam por ter essa possibilidade de nós termos uma incapacidade de dizer não. Portanto, dizer que foi um sonho antigo ser Presidente de Câmara, não foi. Dizer que foi algo que foi surgindo naturalmente do ponto de vista daquilo que são as minhas vivências políticas e que eu abracei desde a hora a que disse sim, é mais rigoroso. Como já referimos aqui, não é arrudense de nascimento, mas sabemos que tem Arruda no seu coração. O que é para si ter uma alma arrudense? Bem, isso é complicado, não é? Se calhar é uma pergunta muito pessoal. Mas eu acho que há aqui um... É esse o objetivo desta entrevista. Mas eu acho que o que Arruda tem de melhor e o que ser arrudense tem de melhor
no fundo, é essa abnegação, essa dedicação, essa disponibilidade, essa hospitalidade que nos caracteriza, o respeito pela tradição e pela nossa identidade, que não vai em modas, que é avessa completamente a modismos, e que permanece em todos nós com orgulho naquilo que nós somos e nesse respeito pela nossa identidade, que estando às portas de Lisboa, todos nós não queremos descaracterizada. E depois a possibilidade de nós irmos na rua, de dizermos bom dia às pessoas e elas nos devolverem essa saudação com um sorriso. Eu acho que é o que caracteriza os arrodenses e é isso que me faz arrodense também. Sr. Presidente, mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade para hoje nos ter dado a conhecer um bocadinho melhor o homem que está por trás do Presidente da Câmara. Agradecemos também a todos os que nos acompanharam. Voltaremos em breve para mais um Perfil Arrodense. Muito obrigado. Estava à espera que me perguntassem o que é que diz os meus olhos, mas não estava incluído. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.